Uma live hoje especial para finalizarmos o Setembro Amarelo. Eu já estou entrando em Outubro Rosa aqui, Setembro Amarelo. E hoje vai ser uma live bem diferente do que nós somos acostumados a fazer aqui. Tá? Então, se vocês querem uma live, vocês vão ter uma live bem legal aqui hoje. Uma live bem bacana com a Paula, que já está aqui. A Paula já entrou aqui, eu já vou acenar e convidá-la para a live. Porque hoje a live vai ser uma live diferente, que nós vamos ter um tema assim, meio tanto quanto polêmico, né? Paula para entrar aqui comigo. Já está carregando, vamos lá. E sejam todos muito bem-vindos já, né? Iniciando essa live aqui, que eu quero que... Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, que honra, que alegria estar aqui contigo. Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Nossa, mais feliz e melhor ainda porque a gente está aqui juntos nesse tema tão especial que a gente compôs junto, né, Charles? E que maravilha, né? Aproveitando hoje, o último dia, né, do mês de setembro, para encerrar com chave de ouro. Eu acho que não poderia ter momento melhor para fazermos essa live, né? Porque setembro já acabou, então muitas coisas que aconteceram em setembro nós já sabemos o que aconteceu, o que virou, como nós mesmos nos comportamos nesse mês, né? Que é um mês em dedicação ao Setembro Amarelo, que é um mês de suicídio. E você sugestionou um tema muito interessante, né? Quando a gente começou a falar, vamos fazer uma live e tal, foi um tema muito interessante. Paula, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer ter você aqui. Admiro muito o teu trabalho, a forma com que você conduz aí o teu trabalho com a tua galera. Isso é muito legal. E eu tenho certeza hoje que muita gente, que todo mundo, aliás, que estiver aqui, vai absorver um conteúdo incrível, né, desse processo que vai ser muito maravilhoso falar sobre primeiro morrer para depois realmente viver. Paula, seja bem-vinda. A bola está contigo agora. O mais legal, Charles, você falando tudo isso, alguns clientes mandaram para mim que estava dando bug no cérebro. Paula, peraí, você está falando que o primeiro passo para eu realmente querer viver é eu querer morrer? Que história é essa que você está falando, né? Que coisa louca. Eu preparei várias coisas aqui, eu tô com uma mesa cheia de elementos, mas obviamente que a gente vai fluindo aqui numa conversa bem especial. Eu acho que o Setembro Amarelo, ele é uma coisa, é uma iniciativa importante, eu acho que, né, o governo e enfim, todas essas ações mesmo que são feitas para poder convidar as pessoas a conversar sobre um tema são muito relevantes, só que eu acredito que a gente tem que falar sobre isso sempre, né? Porque a gente não pode esperar só setembro para poder falar de temas tão importantes. Quando a gente começou a trocar as nossas ideias sobre esse tema, eu lembro que a gente conversou, né, nos áudios ali, falando, gente, quem nunca quis morrer? E querer morrer não é necessariamente assim, eu quero dar um tiro na minha cabeça, eu quero cortar os pulsos, não, não é isso. Querer morrer é querer sumir, querer morrer é querer desistir, querer morrer aí você não aguenta mais repetir um padrão, não aguenta mais ficar rodando em círculos e querer, nossa, como eu queria dormir e acordar numa outra vida, numa outra existência, ou qualquer coisa do gênero, mas também sim, a pessoa não querer mais viver de várias formas, né? Só que, inclusive, assim, ó, eu queria lembrar que esse mês de setembro também é o mês dos nossos nascimentos, né? E para mim, setembro é um mês muito especial. Charles faz aniversário em setembro, eu também. E eu acho que assim, a gente também está aqui numa live de celebração da vida, porque todo mundo que está aqui nos assistindo está respirando, está ouvindo, está compreendendo, tá aqui prestigiando junto com a gente esse momento tão especial. Então, inclusive, quero convidar vocês a convidar os amigos de vocês. Né? Eu sou psicóloga, eu sou consteladora familiar e eu tenho uma história que eu saí de um movimento de muita depressão. Eu sempre tive todas as coisas, acho que o Charles nem sabe disso, mas eu tive depressão, eu tive fibromialgia, eu tive síndrome do pânico, eu tive muitas coisas. Isso eu tô falando só por alto. Tive transtornos psiquiátricos em muitos momentos da minha vida. Me vi no maior fundo de poço da vida depois de um relacionamento de 7 anos, que era um relacionamento muito complexo, a gente se machucava demais, e eu tive um momento que foi mais ou menos em 2012, que foi quando eu fui buscar ajuda, inclusive, que eu me vi assim, querendo me matar para fazer ele se sentir culpado. Olha que fundo de poço que eu cheguei, né? E naquele momento eu falei, cara, se eu tô querendo tirar a minha própria vida para poder fazer o cara se sentir culpado, que eu tenho em mim? O que eu tenho sobre mim?
Será que eu me amo? O que que é esse tal de amor, de auto-amor que as pessoas tanto falam? Então, gente, o primeiro passo aqui que eu queria trazer a nossa consciência nesse bate-papo de hoje, que foi o que me fez buscar, inclusive, a constelação familiar, me apaixonar por essa forma de terapia, né, por essa forma de observação da vida, depois encontrar o Charles para ser meu professor de hipnose, de regressão, eu utilizo muito, 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 principalmente a regressão, utilizo demais para poder fazer com que as pessoas tenham os resgates delas a respeito das histórias primeiras que fizeram ela se sentir tão mal com a vida. Então, o primeiro passo que eu quero dizer aqui para você, independente da fase de vida que você estiver vivendo, independente da dor que você esteja sentindo na sua vida, porque todo mundo sente dor, busque ajuda. Busque ajuda, especialistas, busque pessoas que podem te auxiliar. Paulo, não tenho dinheiro. Hoje nós temos muitas igrejas, hoje nós temos muitos trabalhos voluntários, hoje nós temos muitas pessoas, fora os conteúdos das redes sociais, que podem ajudar em vários níveis, tá? E mais do que isso, embora nós vamos falar de um outro tipo de conteúdo aqui, mas eu queria deixar esse recado, independente de qualquer coisa, olhe para uma pessoa que tem depressão, olhe para uma pessoa que fala, que verbaliza que quer morrer, olhe para as pessoas que têm dores profundas com muito respeito, porque a gente não imagina o que as pessoas estão passando e por que as pessoas estão passando, tá? Então, eu queria deixar esse primeiro recado aqui. Charles, não sei se você quer complementar alguma coisa sobre isso. É muito importante, muito interessante mesmo esse ponto que você falou, né? Inclusive, na verdade, eu também não sabia dessa tua etapa de vida e é muito lindo ver essa superação, né? Que você passou por tudo isso. Eu também tive algumas questões a lidar também no passado, como o pânico, como o toque também, né? Além de um virginiano que já tinha toque, né? Mas toque além dos toques. Mas é uma coisa muito legal porque problema mental, problema psicológico, ele não pede ajuda. Ele só vem, né? E ele nos deixa muito mal. Se você não tiver consciência ali, em algum momento, e pedir ajuda ou buscar ajuda por isso, você vai se afundando cada vez mais, né? E outra, e aí que eu falo, às vezes tem pessoas que não têm psicológico preparado para ter uma, uma, um ponto de partida. Não, agora eu quero mudar, agora eu preciso de ajuda, né? Tem pessoas que realmente se deixam abater, se deixam se debilitar pelo que está sofrendo psiquicamente, que acaba cometendo suicídio, né? Que aí a gente vai falar diretamente desse contexto de realmente morrer. Aí você não vive mais. Aí é uma outra questão. Mas é muito, muito importante. Isso a gente vê o que você falou dentro do relacionamento. Nós vemos muito isso. Nós vemos demais isso dentro do consultório, na vida em si de amigos, falando sobre essas questões, principalmente nesse período de pandemia, porque as pessoas tiveram que se conviver por quase 2 anos dentro de uma casa, vendo defeito, vendo muitas coisas que não viam antes, ou faziam uma vista grossa para isso. E teve que aprender a lidar ou não, né? E aí, muitas coisas acontecem. Você vê relacionamentos que as pessoas elas se permitem viver um relacionamento abusivo ao ponto de passar por diversas situações, né? Aí você entra em questão que essa pessoa ela se permite porque talvez ela tenha uma dependência afetiva, talvez ela passou por transtornos psicológicos da infância e agora se sujeita a algo por conta de talvez uma solidão, talvez, sei lá, medo de ficar só, né? E outra, e o sofrimento ele é muito maior, né? E você vai vendo, vai entrando num ponto, nós entramos no ponto do relacionamento aqui, porque você puxou. Mas isso, quando nós falamos de querer realmente viver para, ou morrer para viver realmente, é justamente isso. Às vezes você está cansado de viver uma vida num sentido que não dá mais, e você precisa matar aquela vida, você precisa deixar ela para trás, você precisa deixar ela de lado. E muitas coisas, Paulo, eu mudei na minha vida nesse ano de 2021, porque, e olha só, por muitas pessoas, por muitas vezes, e para muitas pessoas, as pessoas falam assim, o Covid veio, é uma catástrofe, é isso e aquilo. É ruim, concordo. É algo que nos deu muito medo, nos dá ainda até hoje, mas ele sempre veio com viés de algo muito mais além do que um vírus. Pelo menos eu consegui enxergar isso no Covid. Uhum. Uhum. Porque eu fui acometido pelo Covid em março, e você vendo aquele monte de gente, UTI lotada, todo mundo lá, né, precisando de oxigênio, pessoas morrendo 4 mil pessoas por dia, aonde eu entrei
peguei nesse mesmo período e falei, caralho, agora eu tô realmente perdido. Se acontecer alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas me veio um pensamento muito interno quando eu peguei o Covid, que foi realmente racionalizar sobre toda a minha vida, sobre todas as áreas. Se realmente eu Uhum, estava feliz com todas as áreas da minha vida, né? E uhum. muitas coisas que eu não estava feliz nessa área da minha vida me permitia mudança. Porque o Covid, para mim, ele simbolizou o que é a vida. Literalmente a vida. Muitas pessoas morreram, mas simbolizou a vida. Que vida? Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você está. E o seu hoje, como que tá? Você está feliz com o seu hoje? Se você morresse amanhã, se você morresse hoje, você ia estar feliz com a vida que você está levando? Então, Uhum, perfeito. é importante você matar algo que não dá mais, interno dentro de você, para viver realmente, né, Paulo? Sim, isso que você falou é extremamente importante e tem tudo a ver com o que a gente traz aqui, porque assim, se o nosso tema é querer morrer é o primeiro passo para querer viver, tem a ver com essa dor que o Covid trouxe mesmo, sabe, Charles? Eu vejo por mim, eu vejo pelos meus clientes em consultório o seguinte: enquanto eu não chego numa dor profunda, que eu chamo de dor de morte, eu nunca vou ter disposição interna de pagar o preço de fazer o que tem que ser feito para uma grande mudança acontecer. Né? Inclusive tem uma frase que até ontem meu Facebook atualizou, sabe aquelas lembranças de Facebook? Eu adoro minhas lembranças de Facebook porque ela me traz um monte de reflexão massa, assim. E a frase dizia o seguinte: eu só mudo quando a dor de não mudar, ela fica tão maior do que a dor de sair daquilo que a gente está vivendo. Então, quando eu me deparo com um questionamento, igual você falou, né? Um questionamento de morte mesmo, que eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Será que tem alguma razão de eu estar aqui? Por que eu estou vivendo tanta dor? Por que eu estou vivendo tanto sofrimento? Por que eu não paro de repetir padrões? Por que eu não consigo sair dessa roda viva, dessa roda, sabe, dessa roda dos ratos, lá daquelas experiências que o ratinho fica correndo no próprio lugar? O que acontece? O que me prende nisso, né? E aí, eu até fiz não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, eu Ah, fiz legal. um movimento dos bonequinhos, opa, aqui, para mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente nasceu, isso aqui já existia. O que significa isso aqui? Um monte de coisa. Pensa assim, ó, tem aqui questões de briga de família, briga por herança, tem briga de relacionamento de casal, tem briga de terras, tem abusos, tem, enfim, tem frustrações, tem sonhos deixados de lado, tem mamãezinhas que não puderam ter os seus filhos, mulheres que se apaixonaram não puderam se casar com o relacionamento que elas queriam porque elas tinham um casamento arranjado. Cara, se você olhar isso aqui com um olhar que eu vou te chamar aqui de além do aparente, dá para ver tanta coisa nesse campo. Olha, eu coloquei até um bonequinho aqui em cima de uma pedrinha, representando que ele é muito grande, sei lá, aqueles coronéis de 1900 e muitas bolinhas atrás, sabe? Quando a gente olha para isso, a gente olha para todo um contexto que independe do nosso querer, independe da nossa escolha. Nós nascemos numa família que já tinha toda uma história. Quando a gente foi concebido, né, pelos nossos pais ali, eu sei que todo mundo vai falar que pai e mãe não faz sexo, mas eles fazem, tá, gente? Na verdade, para eles conseguirem fazer você, teve pelo menos uma vez que eles fizeram Verdade. lá o intercurso sexual, se você preferir dessa forma, né? Mas eles tiveram uma relação sexual que eles te conceberam. E sabe, Charles, eu gosto muito de lembrar que, assim, você já deve ter passado por isso, quem está nos assistindo aqui também. Você já deve ter ouvido falar de uma história assim, que a mulher tá louca para engravidar. Ela sabe o período fértil dela. O homem fez espermograma, tá tudo bonitinho, mas eles tentam e não vem. Também, gente que fez inseminação 27 vezes para na 28ª conseguir engravidar. Da mesma forma, a menina foi à noite lá no balacobaco, pegou o carinha, não sabe nem o nome do carinha, fez a ripa na chulipa e pau, engravidou. Então, o que eu quero? A primeira consciência mais profunda, sistêmica, que eu quero trazer aqui para vocês, é que, assim, independente de como foi que você foi concebido, existiu algo muito profundo, que eu posso chamar até de espiritual, que foi um sim que teu pai e tua mãe te deram. Da forma possível para eles, pode ter sido no abuso, pode ter sido
enfim, numa bebedeira. Eu tinha uma professora que ela falava assim, ilusão de vocês acharem que vocês forem concebidos num... Ai, amorzinho, vamos fazer um neném hoje? Ai, vamos! Ai, que lindo! Cara, ela falava assim, no mínimo 70% de vocês estão aqui foram fruto de uma noite de porre, só para avisar. Entendeu? Verdade seja dita. Só que o que Verdade. que acontece? Nós somos 50% pai, 50% mãe, geneticamente falando. Paula, mas eu pareço mais com meu pai. Gente, mas eu sou a cara da minha mãe, eu faço tudo igual a minha mãe, não é possível. Querido, faz uma análise genética, vai lá estudar genética, epigenética, psicogenealogia, você vai ver que você é 50% pai, 50% mãe. E teu pai é 50% pai dele, 50% da mãe dele. E a tua mãe, 50%, tá. Então tem 25% de avô e avó dentro de você. 12,5% de bisavô, de bisavó. Tá. Isso só dessa galera que tem memória celular diretamente envolvida em você. Fora as histórias. Eu costumo dizer, e eu tô contextualizando para chegar num lugar importante aqui, tá, gente? Então vai se conectando aí. Isso sem contar, por exemplo, a gente está aqui no Brasil. Se você está me ouvindo, no mínimo você fala português, mesmo que você não esteja no Brasil, mas no mínimo você tem pelo menos uma ancestralidade europeia ou de algum país que não é o Brasil. Porque a gente tem uma mistura de raças muito grande. A gente tem índios, a gente tem negros, né? Tava cantando Sarará Crioulo ontem, inclusive, que todo mundo tem cabelo duro, de alguma forma a Pior gente que... tem. Né? Então, a gente tem muitas coisas aqui dentro de nós. Então, imagina aquela galera, Charles, que fez a viagem para cá. Minha bisavó mesmo, mãe do meu avô materno, eles vieram de navio, passou 2 anos viajando para chegar aqui. E o começo da viagem dela estava grávida. Nossa. Pensa. Então, imagina tudo isso. Imagine quantas pessoas morreram no navio que tiveram que ser jogadas do navio porque não dava para ficar andando com o morto até esperar enterrar. Todas essas histórias, imagine que elas se transformem em pequenos pedacinhos de energia. E elas estão dentro da gente. Se você pensar que esse bonequinho aqui, bem pequenininho, na frente, é você, você tem um pouquinho de cada uma dessas questões aqui, das dores, das forças também, obviamente, né? Mas a gente tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, quando a gente vai para a nossa vida, Peraí que o negócio tá para tocando. começar... Oi? Peraí, tirar esse negócio aqui. Ó. Coisas do ao vivo, né? É. Então, assim, ó, quando a gente vai para nossa vida, eu costumo dizer que a gente tem 3 bolinhas. As heranças, vou colocar assim, como as heranças genéticas de ancestralidade, a gente tem as heranças das crenças de quando a gente chega na vida e a gente tem as nossas memórias que a gente vai passando, que dentro da hipnose da regressão a gente trabalha bastante com as memórias da nossa história, mas também trabalhamos com outras memórias, né? Sim. Mas vamos supor, você chegou aqui no mundo, aí você começa a ouvir assim, logo depois que você começa a entender as coisas. Ô, Charles, imagina tua mãe falando, Oh, meu se eu não Deus. tivesse... Opa, Pronto. Agora não vai mais, não. pronto. Aí a tua mãe do Charles fala assim pra ele, ô meu filho, se eu não tivesse engravidado de você, eu teria feito mais uma faculdade. Ô meu filho, o negócio é o seguinte, se eu não tivesse casado com o teu pai, nananana, o teu pai, ó, se eu não tivesse, sua mãe não tivesse engravidado de você, ou então, ó, seu irmão não teria passado por tal coisa, porque eu ia ter dinheiro para pagar se eu não tivesse ficado grávida de você. Meu, nossos pais, eles são, com todo o respeito do mundo, eles são promotores dos piores traumas da nossa vida. Eu Sim? costumo dizer que eles fazem maldade com a gente, sem saber o que tá fazendo, mas eles ferram com a nossa mente, Verdade. Ferra demais. né? Charles Demais. concordando, eu fico feliz. Demais. E aí vem pro consultório pra gente tratar, né, Charles? Paulo, esse negócio é tão assim, é tão real, porque há o que, uns 3 meses atrás eu fui para Salvador para participar de uma vivência catarse de um grande amigo lá. Tinham 54 pessoas, né? 54 pessoas. E lá ele fez uma dinâmica bem legal, que primeiro você fechava os olhos,
tentava buscar na sua cabeça a imagem mais dolorida da sua vida, né? E olhasse aquilo por um tempo. E depois ele pegou ele começou a escrever umas cartas, né? Então, por exemplo, Salvador, dia tal, tal, tal. Aí ele começava a falar a introdução dessa carta. Né? Por exemplo, obrigado, minha criança interior, por. Aí você ia ter que ir completando algumas coisas, né? Conforme ele ia falando. E aí foi da criança interior, foi do pai e foi da mãe, né? E aí, depois que todo mundo fez as cartas, foram divididos em grupos, 4 pessoas, né? Então eu entrei num grupo com mais 3 pessoas, que essas 3 pessoas, uma delas seria minha criança interior, a outra meu pai e a outra minha mãe. E eu também Top. seria alguém, outra pessoa ali. É uma representatividade para o cérebro entender. E durante toda essa dinâmica, por exemplo, eu escolhi uma pessoa para ser minha criança interior, eu lia a minha carta para ela, puxava ela do meu lado, segurava ela aqui, e aí, junto com a minha criança interior, eu ia ler a carta para o meu pai e depois ler a carta para minha mãe, né? Meu Deus, forte. Muito forte o negócio. E assim, eu não tinha muito muito do que eu ouvi ali dentro, né, das 4 pessoas, era eu e mais 3, eram catástrofes desde a infância, um monte de coisa de pai e de mãe ruim que aconteceu, né? E isso também me deu um ponto bem legal dentro de mim, porque assim, eu não tive problemas com os meus pais, assim, de treta, de abandono, de nada desse tipo na minha infância, né? E a maioria das coisas que tinham ali era baseado nisso, era baseado em tretas, em coisas com pai e mãe. E eu falava, caramba, como que as pessoas têm problemas na infância com pai e mãe, né? E ao mesmo tempo, caramba, eu tenho que agradecer a Deus, porque minha infância, perante meu pai e minha mãe, foi uma infância muito boa. Cheia de crenças, de coisas, foram. Porém... Mas eu vou te contar um segredo depois que você terminar. Então isso me trouxe um insight, assim, poxa, olha o tanto de gente que teve dificuldade na infância, pai abandonado, mãe que não sei o quê, né, um monte de coisas. Eu não tenho isso para reclamar. Eu tenho que agradecer a minha infância, meus pais que é os meus pais, né, e por ter me gerado, por eu ser a pessoa que eu sou hoje. E, claro, teve outras questões, sim, mas muito do que eu vi ali era muito forte. Eu falava, caraca, como que isso pode, né? E foi esse ponto que você acabou de falar agora. Nós temos, sim, questões para resolver com pai e mãe, e muitas vezes são questões fodas de lidar, principalmente na hora que acontece. Agora, diga o que você vai falar aí. Não, é que algumas questões são mais escrachadas, né? Mas pessoas, eu também, se eu for pensar, tanto que meu pai esses dias ele perguntou assim para mim: o que eu fiz para você de ruim? Ele, coitado, que eu acho que ele vê minhas lives, ele vê meus materiais, vira e mexe, eu falo que pai e mãe ferram com a nossa mente, ele quis me perguntar, né? Ele falou, peraí, será que eu também ferrei alguma coisa contigo? Eu falei, ô pai, você ferrou várias, é que você não sabe. Eu também tive uma vida assim, teoricamente, se você olhar de fora, fala, meu, pai e mãe estruturados, sempre me deram uma educação massa pra caramba, várias coisas. Só que acontece com a gente, eu até peguei uma cartinha bem esquisita aqui, eu gosto dessas cartinhas que tem imagens, porque elas geram uns insights legais na gente, né? E olha só essa cartinha, que louco. Dá pra ver o que tem aqui? Peraí, deixa eu tirar as coisas da sua frente aqui, Paulo. Tá. Pessoal, dá uma olhadinha nessa cartinha se você conseguir enxergar ela. Percebe que tem ali, tipo uma cobra, né? E tem uma máscara. Consegue ver aqui agora? Agora sim. Agora eu consegui enxergar. Pessoas como que tiveram histórias semelhantes às nossas, Charles, a gente tem uma coisa muito densa. Por isso que a gente teve pânico, por isso que a gente teve coisas de toque e etc. Não é só por causa do virginiano, não. O virginiano foi só um agravo. Foi só um pontinho ali extra que deu mais uma cutucada. Mas pessoas como nós, a gente foi tão idealizado, a gente foi tão projetado, a gente foi colocado sobre nós tanta expectativa que nós fomos obrigados a criar uma máscara, um personagem, para que a gente pudesse agradar os nossos pais. Então, o nosso maior desafio é se libertar desse personagem para a gente poder construir a nossa vida. E eu não sei você, mas quando eu tive... eu fui assim, eu quis me matar muitas vezes, não foi só
na questão do relacionamento. Na faculdade eu tive uma depressão muito profunda, e até eu tive uma amiga que foi muito importante para mim, que um dia ela entrou no meu quarto, eu estava chorando, eu estava perdendo aulas na faculdade, eu só chorava e tomava Cefálium, eu tinha uma enxaqueca profunda, assim, que não terminava, era uma coisa muito louca. Chegava a tomar uma cartela de Cefálium, que é um remédio super forte, por semana, assim. E um dia minha amiga entrou no quarto com uma faca e falou assim, se mata logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Ou se mata ou vai procurar ajuda. Ela foi ousada. Mas foi uma coisa muito importante, porque aquele tapa na cara que ela me deu, eu falei, cara, eu vou resolver minha vida agora. E aí eu fui resolver a vida e buscar ajuda. Mas o que acontecia? Era muito difícil manter aquela perfeição. Era muito difícil manter aquele status que meu pai e minha mãe tinham colocado para mim, de ser a filha perfeita, de ser a filha ideal, de ser a filha sei lá, todos os nomes que a E aí, gente Paula, poderia dizer. só me desculpa de te interromper Claro. só para que as pessoas entendam, né? Você fala aquele status que os meus pais geraram para mim, né? Eu tive a mesma percepção também. Esse status foi um status que nós criamos. Eles não chegaram em nós e falaram se você vai ser o filho perfeito, assim, assim, assado, né? Perante o nosso Boa. funcionamento, a nossa criação, nós não quisemos fazer coisas que magoassem nossos pais, que deixassem eles mal. Claro que muitas coisas que eles falavam também potencializavam essa visão, né? Essa percepção de vida que você também criou, eu também criei para mim, né? Então, Uhum, às uhum. vezes só para esclarecer que às vezes as pessoas falam, mas meu pai e minha mãe nunca falaram que queriam um filho perfeito. Mas o comportamento em si, a forma de se conduzir uma vida, vai te direcionando a isso. Eu também tinha muita questão de querer agradar os outros para não decepcionar, né? Para não decepcionar. Só que aí, por muitas vezes, se você faz isso, você se anula de si mesmo, né? É, exatamente. E tudo isso vem dessas heranças, sabe? Porque a gente tem herança de memória celular, das histórias dos nossos antepassados, do nosso pai e da nossa mãe. A gente tem heranças sociais de crenças. Eu costumo brincar que quando a gente chega na vida, tem um balaio gigante de frases prontas, sabe, Charles? Tipo, frases do tipo, aqui se faz, aqui se paga, Exato. quem é rico não vai pro céu, homem é Uhum. tudo igual, casamento acaba com o sexo, entendeu? Tipo, a gente tem um monte de frases ali que você vai só pegando para copiar e colar. Você não escolheu pensar aquilo. E aí Verdade. tem as suas experiências, porque daí o dia que tua mãe, por exemplo, fica doente, ou tua mãe ia te dar de mamar e não tem leitinho, teu pai briga com tua mãe e vai embora. Você vai passando por experiências na sua vida que vão, parece que confirmando todas aquelas dores que vinham vindo. Entende? Isso fora as densidades das histórias que a gente nem sabe. Hoje, eu estava até comentando contigo, eu atendi uma pessoa que ela chegou assim, Paula, eu preciso fazer constelação porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de querer morrer, eu tenho medo de meu filho morrer, eu tenho medo de ter outro filho e meu outro filho vir uma situação que ele morra, e eu tenho medo de eu morrer e faltar para meu filho. Eu falei, caraca, né? Complexo, olha quanta coisa. E muita gente está exatamente dessa forma. Mas E sem assim, ó, contar, em 7 minutos. sem Não contar que o entendi. Covid deve ter potencializado isso, né? Não, total, total. O Covid potencializou, exponencializou 1000 vezes, né? Fora que daí o marido também passou por outras coisas e etc, etc. Tá bem. 7 minutos de conversa precisou para a gente chegar num ponto chave. Não sei qual foi a pergunta, porque eu não me lembro mais, mas eu fiz alguma pergunta para ela que ela diz assim: Paula, minha avó, mãe do meu pai, teve gêmeas e essas gêmeas morreram imediatamente após sair da barriga dela. E ela ficou com a foto, inclusive, das gêmeas até morrer. Ela falou: é capaz de se eu ir lá na casa onde minha avó morou a vida inteira, a foto ainda tá lá. Eu falei: Eita. mas só aí já explica tudo. Porque olha quanta dor. É uma dor que não foi nem sentida, é como se fosse um luto muito, muito, muito profundo que nunca foi trabalhado. Aí ela teve, sabe, ela me contou que recentemente o pai dela chorou muito falando sobre isso. Ela falou: Paulo, eu nunca tinha visto a dor do meu pai. E aí o pai fuma, o pai bebe. Lógico, o pai com uma história dessa, ele quer fugir da realidade. A gente fica julgando as pessoas, gente, sem saber que vícios, que situações
que a gente considera errado, na verdade, são as fugas possíveis para as pessoas se manterem vivas. Se a gente saísse do julgamento, a gente conseguiria finalmente olhar para a verdade com muito mais carinho, com muito mais misericórdia, e a gente poderia chorar com a nossa criança interior, sentar com ela e explicar como é que a vida de fato funciona, sabe? Eu falo que o primeiro caminho para a gente conseguir extrair das nossas maiores dores uma vontade gigante de querer viver, o primeiro passo é a gente sentir raiva. Paulo, mas você está me falando que eu tenho que sentir raiva do meu passado, eu tenho que sentir raiva do meu pai, eu tenho que sentir raiva da minha mãe? Tem. Porque somente sentindo raiva, mas assim, raiva catártica mesmo, igual você falou, entendeu? Somente nessa postura que você vai ser humano. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente é grande, que a gente é herói, que a gente é um tipo de entidade, de Deus, sei lá o que a gente pensa que a gente é, sabe? Nós somos muito importantes, nós somos muito únicos, nós temos histórias incríveis, mas a gente só acessa o poder das nossas histórias. Inclusive, através das dores que a gente passou, quando a gente se permite sentir raiva. Depois que eu sinto raiva, eu posso sentir dó. Dó. Paula, você está falando que eu vou sentir dó, daí eu vou me fazer de vítima? Não se trata disso. Vou contar outra história sobre mim, posso? Onde? Claro, claro. A louca, né? Eu só falo de mim porque de mim eu tô aqui, eu posso falar de mim que eu tô falando na minha frente. Pode falar, fica à vontade. Eu recentemente fiz um negócio chamado, um procedimento chamado terapia neural. Eles aplicam procaína com pequenas agulhinhas, como se fosse a agulha do Botox, até mais fina parece, que era porque eu tinha muita tensão aqui. Eu já posso até falar que eu tinha, porque eu mudei tanta coisa desde então. Mas a hora que ela começou a colocar as agulhinhas, inclusive eu fiz uma regressão uma vez, para poder entender porque eu tinha tanto medo de dentista. Porque eu sempre tive muito medo de dentista, sempre tive muita dor, muita tristeza na hora de fazer exame de sangue, problema com agulha. Aí eu tô lá na cadeira lá da mulher, a mulher fazendo Paranauê e eu chorando desesperadamente. Mas assim, pensa numa pessoa chorando desesperadamente. A moça falava assim pra mim, eu posso continuar? Eu, pode. Eu devo ter confundido muito a cabeça dela. Eu, pode continuar, mas a menina tá morrendo aqui, né? Mas foi muito louco, Charles, porque eu via a minha criança de menos de 1 ano tomando soro na cabeça. Quando eu era pequena, eu tive um problema lá de saúde, eu fui parar no hospital, na UTI, minha mãe não podia entrar, meu pai não podia entrar, só podia visitar uma vez. Imagina uma criança de menos de 1 ano. Não tinha mais veia, todas as veias estouraram, eles rasparam a minha cabeça e dava soro na minha cabeça. Você acha que eu não vou ter medo de agulha? Claro. Só que o que a minha criança estava me mostrando naquele dia? Aquele dia foi o dia que eu entendi esse processo que eu tô te falando, que eu até fiz o esquema. Depois eu até posto. Eu sou louca dos esquemas, né? Depois eu posto umas histórias ali, tá, gente? Da raiva e da dó. Ali eu entendi que eu precisava deixar a raiva da minha mãe, porque eu ficava contando assim pra mim. Ah, não, mas minha mãe, ela é óbvio que ela queria cuidar de mim, mas é que ela não podia. Mas, gente, a minha criança se sentiu sozinha, a minha criança se sentiu abandonada. Gente, toda criança se sentiu abandonada. Toda criança, por mais que a gente tenha sido bem cuidado, por mais que a gente tenha sido acolhido, eu entendi muitas coisas naquela catarse, sabe? Eu entendi que toda criança também se sente rejeitada como se não fosse querida, porque essas histórias a gente não sabe significar. A gente está no Verdade. começo da nossa construção neural, a gente não tem cognição para dar palavra para as coisas. E eu me senti muito abandonada, muito triste, muito rejeitada pela minha mãe, principalmente pela minha mãe. E quando eu vivi essa dor, quando eu deixei chorar, eu senti raiva da minha mãe, depois senti dó da minha criança, aconteceu uma libertação tão surreal que eu não sei, assim, aconteceu na alma, porque o bagulho foi louco, a ponto de eu não ter mais dor. Tanto é que eu cheguei a marcar uma outra intervenção, falei, cara, eu não preciso fazer outra intervenção, porque algo muito profundo aconteceu. Lógico que é fruto de várias curas, de vários movimentos que a gente vai fazendo, de desenvolvimento pessoal, de terapias e tudo mais, mas ali foi muito importante. E por que eu tô falando para vocês isso, gente? Porque todas as nossas dores, tudo aquilo que a gente passa, todos os nossos traumas, todas as nossas dificuldades da vida, todas as questões de relacionamento, porque todo mundo aqui, se você tá vivo, você teve um problema de relacionamento de casal no mínimo. Ou porque você deu demais, ou porque você se sentiu vítima, ou porque você virou dependente, codependente.
teve alguma questão com dinheiro, ou porque você ganhou demais dinheiro e não sentiu merecedor e usufruidor do negócio, ou porque você se endividou. Todo mundo aqui teve alguma questão de saúde. Ou porque foi uma dor no joelho, lesionou jogando futebol, ou porque teve um câncer, teve, sei lá, um treco esquisito aí. Entendeu? Todo mundo passou por coisas na vida que foram formando recursos muito poderosos. Só que como a gente não sabe dar significado para esses recursos como recursos poderosos, importantes e potencializadores de uma missão de vida, inclusive, o que a gente fica? Na vítima. A gente fica na sofrência. E é por isso que a gente quer morrer. Por isso que não muda. É por isso que a gente quer suicidar. Por isso que a gente não quer mudar. E a gente é treinado para se sentir vítima. A gente foi treinado, principalmente nas religiões arcaicas, que a gente tem muito na América Latina. O mártir, você lembra daquela imagem do mártir que jogava um chicote com uma bola de metal? Tem naquele filme Código da Vinci, uma cena bem marcante, né? Que o cara se chicoteava, assim, escorria sangue das costas dele. A gente enaltece o sofrimento. Sim, verdade. Você vai elogiar alguém, você fala assim, ai, como ela é batalhadora, como ela é guerreira, a pessoa tá se debatendo, igual uma tartaruga virada. E você tá falando que ela é guerreira, cara, que inferno. Verdade. A gente não valoriza coisa boa. A pessoa tá ganhando dinheiro, tá roubando? Ah, deve ter pego um cara rico pra bancar ela. Hã? Tempo. Ou o Sempre. contrário, é verdade. Ah, tá usando droga, tá vendendo droga. Essa é uma... Né? Cara, que droga! Por que a gente não fala de coisa boa? Por que a gente não valoriza as conquistas do outro? Então, se a gente não consegue valorizar as conquistas do outro, é óbvio que a gente não vai saber valorizar as nossas próprias conquistas. A gente tá carente de auto-amor, gente. Então, eu preparei uma outra cartinha, na verdade, algumas cartinhas aqui, ó. A gente está condicionado. E chega um momento que para a gente poder usar as nossas dores para se transformar em recurso, em forças, para a gente viver uma vida nova, para a gente criar coisas novas, para a gente se sentir merecedor, inclusive, de romper com os padrões, vai ter uma hora que a gente vai ter que abrir o cadeado. Essa imagem eu acho muito legal, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. A Flavinha aqui, querida. A Flavinha conhece essa imagem muito bem. Essa imagem aqui, se você olhar bem de pertinho, Charles, você consegue ver um detalhezinho aqui? Deixa eu... Aqui os comentários. Tô vendo um cadeado, um portão fechado e a menina grudada no portão, é isso? Ótimo. Mas observa um pouquinho mais de perto o cadeado e vê se você vê alguma coisa diferente aqui. No cadeado em si, você quer dizer? É que eu não sei se dá para enxergar direito aqui. Não sei se dá, mas eu tenho a percepção de que ele tá aberto. Isso! É isso? A louca empolgada. Uhum. É isso? Cara, isso aqui somos nós diante da vida. Sim. Isso aqui somos nós quando a gente quer morrer. Quando você quer morrer, você tá exatamente igual essa criança aqui, ó. Paula, você tá julgando a minha dor. Não, eu tô te fazendo olhar por uma outra perspectiva, tá? A gente está diante de um cadeado como uma criança pequena, machucada, que sim, precisa ser acolhida, observada, mas o cadeado está aberto, Cacilda Becker. É só abrir e sair. É só abrir e sair. Mas, Paula, como que eu vou fazer isso? Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Aí você vai ter que ter a coragem de fazer isso aqui, ó. Olha que forte que é essa imagem. Nossa. Tentar tudo. Virar a vida de ponta... arrebentar com tudo. Virar a vida de ponta cabeça. Só que você vai precisar de ajuda. Dá para fazer sozinho? Dá. Eu demorei 8 anos. De repente pode ser mais rápido. Você pegar uma ajuda, tá? De verdade, pode ser mais rápido, né? Eu e o Charles aqui como profissionais de ajuda, formadores também, desenvolvedores de professores, né? Que a gente também é. Nós temos... a gente vê, né, Charles, que os recursos eles estão mais rápidos. Porque hoje tem muito estudo. Hoje a gente tem laboratório confirmando técnicas que há 5, 10 anos atrás eram muito novas. Hoje a gente tem muitos casos atendidos, muita gente se transformando mais rápido. Então hoje fazer uma terapia, e eu não estou falando isso para você vir fazer terapia comigo nem com o Charles, mas se você sentir que a gente pode ajudar vocês também, vem para perto. Mas assim, hoje você fazer uma terapia, você vem com um conteúdo muito mais resumido. Você vai mais direto ao ponto, entendeu? Então, se você buscar uma ajuda, você vai mais rápido. Isso é um fato. Mas assim, independente de qualquer coisa, saiba que para você abrir o cadeado, você vai ter que romper com o sistema.
Você vai ter que romper com, não com os vínculos necessariamente, mas às vezes, inclusive, deixar de conviver com algumas pessoas, tá? Com Para que você certeza. possa olhar além do portão. Eu tenho um colega meu que uma vez ele contou, né, que ele usava muitas drogas. Ele era assim, ele era moleque, 18, 19 anos, ele usava muita droga, ele ia para raves, morava em Brasília, e ele era vucu-vucu, diz que lá a galera mais jovem, assim, diz que o negócio é louco, né? E ele disse que uma vez ele estava noiado ainda de tanta droga que ele tinha usado, o pai dele entrou no quarto dele uma segunda-feira de manhã, abriu o Hum. quarto e falou assim para ele, a partir de hoje você não é mais meu filho. Eu vou deixar você continuar morando aqui em casa, vou pagar contas básicas, que senão sua mãe vai surtar e vai me encher o saco. Mas a partir de hoje, você não é mais meu filho. Eu tô tão decepcionado contigo que você não pode mais me chamar de pai. E estamos conversados. Virou as costas e saiu. É óbvio que qual a primeira coisa que veio na cabeça dele? Do Eu sou filho? um bosta, eu quero Perdi meu pai, morrer, perdi né? meu pai, eu não Tô valho nada. perdido. Imagina, o que que vai ser de mim agora? E ele falou Exato. assim, Paulinha, ele até me chama de Paulinha, acho bem bonitinho. Ele dizia assim, Paulinha, eu cheguei num ponto que eu fui tão no fundo do poço que eu pensei assim, de duas uma. Ou eu tiro a minha vida, eu vou pular daqui do prédio, ou eu vou, sei lá, tomar droga até ter uma overdose e morrer. Cheguei a pensar isso, te confesso. Só que ao mesmo tempo eu pensei, minha mãe. E meu pai já tá decepcionado. Eu me matar, vai ficar mais decepcionado ainda. Minha mãe vai morrer junto. É. Então não é justo. Então eu vou ter que mudar de vida. E ele falou assim, Paulinha, só que a hora que eu vi que o que eu ia ter que fazer para mudar de vida ia doer tanto, ele falou, eu tive que parar de andar com os caras. Porque os caras só falavam qual era a próxima balada e qual era o ponto de droga que a gente ia comprar os Paranauê. Eu tive que parar de andar com as pessoas que eu mais convivia. Eles me chamaram de metido, eles me chamaram de sei lá o quê, de careta, de não sei como é que chama mais esse tipo de coisa, que eu nem tenho essas gírias mais, mas chamaram ele de tudo quanto é coisa, e ele falou, eu tive que bancar. Só que chegou esse ponto que eu não tinha mais nada a perder. E esse ponto, eu tô contando essa história porque para a gente fazer uma ruptura de verdade, a ponto da gente pagar o preço de fazer uma transformação, de se liberar de crenças profundas, de se desenvolver, de olhar para as nossas feridas e dores mais difíceis, a gente precisa chegar no ponto do nada a perder, do é tudo ou nada. Por isso que o primeiro passo para querer viver é o querer morrer. Quando você já não quer mais saber daquela vida, aquela vida já não te faz o mínimo sentido. Porque daí Exatamente. você faz o que tiver que ser feito. De verdade, gente, o nada a perder é uma postura interna tão forte, tão libertadora, que faz você fazer uma virada de chave praticamente imediata, quando você entende que o teu desejo de morte, ele é um impulso para você encontrar a vida. Olha que demais isso. Eu me inspiro, assim, eu fico empolgada, porque eu falo, meu, isso é muito massa. É pior que é verdade, Paula. Assim, tem uma frase que diz o seguinte: as pessoas elas aprendem no amor e na dor, né? Eu sou muito mais Pô, a dizer que as pessoas aprendem na dor, porque no amor tudo é mais fácil, tudo é mais tranquilo. Não é nem aprender, é você se adaptar ao que precisa. Mas o aprender, literalmente, é olhar para a dor, é viver aquela dor ao ponto de você falar: caralho, o que, que vai ser de mim agora? Aonde que eu vou? O que, que vai acontecer? Não aguento mais viver essa vida. Não sei o que, que vai ser amanhã e o que, que você vai fazer com isso. Né? É pensar, é ó, estar num dia ruim e estar sentindo algo tão ruim que você olha e pensa: isso nunca vai passar, isso nunca vai acabar, eu vou ficar assim o resto da minha vida, ou não sei até que ponto isso vai durar. É o limite, né? Que a gente fala, o fundo realmente do poço é o limite para a mudança. E aí que eu falo também que é o seguinte: muitas pessoas elas buscam atalhos. E quais são esses atalhos? Amizades que não ajudam, amizades que estão ali só para te dizer o seguinte: é isso mesmo, você tá certo, é desse jeito, que te apoie no erro. E, na verdade, você não precisa de apoio no erro. Você precisa de apoio para subir quando você está errado, para aceitar que você errou, para poder mudar o que foi errado. Você não precisa de apoio no erro para permanecer nele. Você precisa de apoio na dificuldade, de olhar para o teu erro e falar: caramba, eu errei mesmo, e agora eu preciso me consertar, eu preciso mudar, eu preciso realmente mudar literalmente a minha vida. E a dor,
ela é o ponto-chave da mudança. Não tem como a pessoa mudar se ela não sabe o peso da dor. Não tem como. E a dor, ela é tão linda, ela é tão rica. Muitas vezes a gente passa na dor, a gente fica lamentando. Nossa, o que eu fiz de errado? Eu merecer isso. Nossa, mas que vida é essa? Fica lamentando tudo, né? Que a vida tá te colocando ali. Mas no fundo de tudo isso, é tão lindo o que a vida tá te propondo, que ela tá te propondo algo tão maravilhoso, que através daquela dor, que através daquele erro, você vai se tornar uma pessoa tão diferente e tão melhor, e graças ao sofrimento, né? E eu assimilo isso com Jesus, por exemplo. Olha a dor que ele passou para que pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos existir, né? Então, como que a gente pode enxergar a dor como algo feio, como algo ruim? É ruim? De certa forma, não é gostoso passar pela dor, mas é graças à dor que você se torna uma pessoa melhor, que você abre a sua consciência para entender o que é melhor para a tua vida. Se não fosse a dor, você ia ficar ia entrar numa situação, ia ficar nela, ia afundar a sua vida toda, deixar a sua família infeliz, você infeliz e viver ali, porque você acha que está tudo bem. Mas a dor que dá o limite, é a dor que fala, ó, é agora, ou você muda, ou acabou, não é? Então, é isso, é permanecer, sentir, se permitir sentir a dor. Vai doer pra caralho, mas é pra mudar. Sim. Aí você falou de Jesus, me vem muito assim, sabe? Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, voltando ao nosso campo aqui, né? Imagina aqui, ó, quantos boletos essa galera já pagou, Puta merda. tá? Eu vou chegando num ponto importante. Já repetiram o padrão, já sofreram, já fizeram um monte de coisa sem consciência, porque a gente está aqui buscando consciência e camelando pra caramba para encontrar recurso, né? Desenvolvimento, e vai, faz isso, faz aquilo e tal. Então, assim, você paga boleto 2 vezes, ô Charles? Você fala assim, ai, gente, Energisa, te amo! Amo ar-condicionado, amo. Ai, hoje eu vou pagar um bônus para Energisa. Vou dar um presente para eles, vou depositar 2 vezes na minha conta de luz. Você faz isso? Ah, quero ver quem faz. Gente, quem faz, vou passar meu Pix daqui a pouco, tá? Vou botar meu Pix ali na minha bio. Bem A isso. gente não faz isso. Só que quando a gente está repetindo esses padrões, ficando nessas dores herdadas, ficando nesses traumas que estão lá no passado, é como se a gente estivesse pagando o boleto 2 vezes. Quando você diz que Jesus morreu, né? Quem tem essa crença cristã de que Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância, ele já pagou todos os boletos também. Cara, morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ah lá, a Tamires do Vida Viva tá ali falando, adora a história dos boletos ali. A gente fala muito sobre isso. Fala, gente, para de pagar boleto pago, pelo amor de Deus, que inferno, né? E Já assim, pagaram lá na quando a ancestralidade? gente... E nossos antepassados, o Bert Hellinger fala uma coisa que eu amo. Bert Hellinger é o autor das constelações familiares, a pessoa que mais divulgou, na verdade, as constelações familiares. Para quem não conhece esse homem bonito aqui, faz 2 anos que ele morreu, então é tudo bem recente também. E ele fala o seguinte, Charles, você é o sonho dos seus antepassados. Charles, você pode fazer o que ninguém pôde. Cara, olha só, vai e faz algo lindo com a tua vida, em homenagem a tudo que a gente já viveu aqui. Para de pagar os nossos boletos, vai fazer os teus. Os nossos eram pesados, vai fazer investimento, vai pagar boleto de viagem, vai pagar boleto de carro novo, vai pagar boleto de Bitcoin, sei lá o que você quiser, entendeu? É isso, sabe? Quando a gente entende que a nossa vida é muito preciosa, que a nossa vida é muito única, nós somos capazes de fazer igual o Charles estava falando. Extrair a linda e rica beleza da dor. Eu até anotei aqui, linda e rica, achei demais essa tua frase, sabe? Cara, linda e rica. As nossas dores, elas não podem ser em vão. Não. Repete aí, sabe? Fala aí, cara, as minhas dores, as piores dores. Faz uma lista das tuas piores dores. Conversa com elas hoje. Fala, você não pode ter sido em vão, dor. Eu vou fazer algo de bom com você, eu vou extrair força de você, eu vou criar uma coisa linda a partir de você. Eu vou representar uma homenagem aos meus antepassados, às minhas histórias passadas e as minhas questões difíceis lá de trás, vivendo cada vez melhor, criando cada vez mais coisas lindas na minha própria existência. Eu vou, ó, me jogar de cabeça. Olha aí que maravilha essas cartinhas. Paula, essas cartinhas estão demais.
Eu sou a louca das cartinhas, gente. Eu adoro essas cartinhas, que eu acho que elas representam Não, muita porque você coisa. coloca, você faz a visualização, você gera a visualização. Não é mesmo que a pessoa não está aqui pensando em nada, você gera a partir de toda essa interação com as cartinhas. É muito legal isso. Eu Muito gosto de bom. âncoras, assim, né? Porque daí as âncoras, elas realmente trazem uma outra conotação. E assim, gente, aqui, ó, eu até pensei muito bem antes de botar essa cartinha, porque a gente está falando de Setembro Amarelo. Por mais que a gente tenha brincado e a gente tenha falado de várias formas sobre esse tema, a gente está falando sobre suicídio, né? Sim. E isso aqui, uma pessoa que chega agora e olha, ela pode achar que a gente está até mandando a pessoa pular. É, Mas a gente tá falando para pular na vida. Para também. pular e confiar que a vida está aqui, linda, plena, inteira, para a gente usufruir. Escreve essa palavra aí. Usufruir é uma palavra que a gente nem começou a entender ainda, Charles. Eu tenho todos os dias, eu coloco umas 20 vezes, pelo menos, essa palavra na minha mente, num lugar que eu escrevo. Eu falo, assim, tipo, assim, sabe? Falo, usufruir, usufruir. O que é isso de verdade? Porque usufruir vai muito além. É um prazer de alma, é um prazer de célula, sabe? É um prazer de olhar e falar, cara, que massa. Hoje eu me peguei, porque eu passei por uma imersão bem forte nesse final de semana, que eu me transformei muito, porque eu não paro de fazer as coisas também por mim. E hoje eu tava rindo sozinha. E eu falei, gente, eu tô parecendo uma louca. Se alguém vier perto de mim, vai falar, essa pessoa, ela tem problema. Mas eu tava rindo com isso aqui, ó. Eu tava no flow. Eu tava pensando, cara, que massa que é estar vivo, né? Saber que a minha avó pagou tanta coisa, minha bisavó, meu pai, minha mãe, cara, eles viveram tanta coisa. Eu também vivi, sabe? Mas eu tenho uma chance tão linda de me tornar a própria existência. Eu vou ler isso aqui. Eu não sei quanto tempo Leia. a gente tem. Nós temos poucos minutos aqui, temos 8 minutos exatamente para terminar. Pode ler. Dá tempo. E eu vou terminar com chave de ouro, com a cartinha e o texto dela. Mas assim, eu vou pedir que vocês. Eu não vou colocar a musiquinha aqui, que eu não sou tão profissional igual o Marlon. O Marlon, meu querido parceiro, não sei se ele tá aí ainda, ele que bota a musiquinha por trás assim, mas eu não sou tão profissa assim, tá? Mas eu quero que você que está ouvindo feche os olhos para ouvir, para você, assim, pegar a visão, tá? Do que nós vamos ler aqui agora. Então vamos lá. Você não está aí por acaso. A existência precisa de você. Sem a sua presença, algo estará faltando na existência e ninguém poderá ocupar o seu lugar. Isso te confere dignidade. Saber que a existência inteira sentiria a sua falta. As estrelas, o sol, a lua, as árvores, os pássaros, a terra. Tudo no universo sentiria que um pequeno lugar estaria vago e que ninguém mais poderia ocupar a não ser você. Ah, sinto uma alegria enorme e a comprovação de que você tem a ver com tudo que existe e de que a existência inteira se preocupa com você. Quando você está purificado, transparente, finalmente você pode perceber uma imensurável quantidade de amor se derramando sobre você, de todas as dimensões e em todas as suas partes. Olha que lindo. Sem mais. Sem O lugar mais. é nosso. O lugar é nosso, ninguém toma. E basta a gente tomar a direção correta e aproveitar o que veio para nós usufruirmos, né? Porque, igual você falou, o que a gente vive hoje já são recursos o que deixaram para nós no passado. Já lidaram com tantas coisas que nós estamos querendo lidar de novo e não precisamos lidar. A gente precisa se permitir viver a nossa vida hoje aqui. E muitas vezes nós Uhum. precisamos passar por uma dor que vai fazer com que nós possamos crescer e olhar para tudo isso de uma forma diferente. É exatamente isso. Muito lindo, Paula. Lindo, né? Nós somos Muito. muito únicos, né, gente? E justamente pelas dores que a gente passou, que a gente é único. Se eu não tivesse passado por um monte de perrengue, dívida, etc., não estaria aqui hoje facilitando transformação. Eu demorei 12 anos, desde que eu me formei psicóloga até eu começar a atuar. Olha O só. Charles também, com certeza, um monte de recursos que ele pega das questões dele que ele vai resolver. É terapia para cá, é catarse para lá, Demais, é convivência no consultório, demais. né? Eu acho Então, quando a gente valoriza isso, a gente vira outro tipo de pessoa. Desculpa te cortar.
Imagina, e eu acho que é isso, Paula, porque é o que a gente diz, por exemplo, que Paula seria aqui hoje se não fosse a Paula que tivesse passado por tudo isso? Entende? É essa evolução. E eu costumo usar algumas conotações para dizer isso tudo, no sentido de que nós estamos aqui para viver a vida, nós estamos aqui para poder usufruir da melhor maneira possível. Nós estamos aqui só para sofrer, nós estamos para aproveitar a vida como ela tem, como ela está aqui. Né? A gente não vê só coisa ruim, a gente vê coisa boa também. Só que, para muitas coisas acontecerem diferente, para nós podermos lidar com muitas coisas boas que a vida tinha a nos trazer, nós precisamos passar por uma dor antes. Nós precisamos passar por um sofrimento antes. Porque é pelo sofrimento que nós vamos as melhores, que nós vamos nos direcionar a nossa vida, porque nós não temos noção nenhuma. Há 10 anos atrás, eu não tinha noção nenhuma da vida que eu ia ter hoje. E se não fosse pelas dores, não teria essa vida que eu tenho hoje. Então, eu sou grato a todas as dificuldades que eu passei. Eu sou grato a todas as pessoas que, de certa forma, interviram em algo que eu achei que era o potencial na minha vida e não era. Né? E que muitas vezes eu lamentei, todo mundo lamenta, nossa, mas que aconteceu aquilo, pessoa não sei o quê, não sei o quê. Mas foi para isso. Isso teve que acontecer para nos tornarmos o que nós somos hoje. Então, sim, se permita viver a dor, se permita sentir a dor, para que você possa aproveitar os mínimos detalhes que a vida tem para você, porque é tudo teu. Né? Uau. E tudo é providência quando você tem bons olhos, né? Então, Exato. decida hoje ficar com a melhor parte das suas dores, das suas questões, das suas histórias, das suas origens. E assim você vai ter a força necessária para fazer dos seus momentos de morte uma nova e linda vida. Inspiradíssimo! Né? Esse tema, Paula, foi fantástico. Não, e eu precisei ficar pronta. É tão massa como as coisas acontecem, Charles, porque se eu não tivesse passado pela imersão que eu passei esse final de semana, eu teria ser legal. Mas assim, você também passou por 2 formações que você facilitou. Então, assim, nada acontece por acaso, sabe? Eu não estava pronta para a gente fazer no começo do mês. A gente ia fazer essa live no dia 9, né, de setembro. A gente ia fazer no último dia do mês. E a gente foi preparado pelo universo, gente. A gente foi preparado por algo muito maior para estar aqui hoje, somando com vocês de uma forma muito mais especial do que seria em qualquer outro momento, né? Então, assim, eu queria que vocês pudessem, gente. Inclusive, essa live vai ficar gravada, Charles? Porque está no seu? Vai ficar gravada, vai para o meu canal do YouTube como podcast e vai também para o Spotify. As pessoas top. Aí você me manda todos os links que eu mando pra galera também, tá? Mano, Paulo. E aí, gente, comenta, tá? Comenta na live lá por que valeu a pena estar com a gente, comenta seu aprendizado, multiplica, passa para outras pessoas assistirem também. Vocês viram que mesmo para quem nunca passou por um problema de depressão ou desejo de suicídio, a live ela somou, ela vai somar para outras pessoas também. Então, para multiplicar, né, essa vontade tão gostosa que a gente tem de falar sobre a vida, a gente também precisa contar com vocês, tá? Charles, que honra, que alegria, que privilégio. Meu professor, gente, esses dias ele entrou numa aula minha, eu quase infartei, agora eu já estou mais acostumada, mas eu quase infartei a hora que eu vi o rosto dele, eu falei, meu professor está aqui, gente. Paulo, obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que a gente vai ter que marcar alguma outra live, porque o pessoal aqui curtiu bastante. Eu acho que é transformador, né? Quando você... e eu concordo com todo esse tema que você trouxe até aqui, é que as coisas elas vão sendo guiadas pelo universo para que elas possam ter a sua melhor aparição, o seu melhor desenvolvimento em si. E como eu disse no começo da live, eu acredito que não teria uma live melhor antes do que essa ali, hoje, para finalizar com esse tema. Né? Tudo foi preparado para finalizar hoje com esse tema. E com certeza houve muita transformação de vidas aqui, de pessoas que precisavam ouvir o que nós falamos, que você falou, sobre o que as cartinhas que você representou. Eu acho que é isso. O sentido da mudança, o sentido da transformação, ele vai muito além, né, só de um contexto de uma live, vai o coração. Por isso que a live com você é uma live incrível, porque você fala, você expõe de coração, você coloca exemplos da tua vida, situações que você passou, né, e superações, como eu também coloco. E isso serve muito para as pessoas, porque às vezes as pessoas elas estão tão fechadas a uma visão de ficar vendo só as coisas boas que as pessoas colocam no Instagram, né, achando que a vida das pessoas são perfeitas e não são. Todo mundo passa por dificuldades e é na dificuldade que nós temos a superação. E é isso que tem que ser mostrado. Não é só mostrar a coisa boa da vida, tem que mostrar as ruins também, porque ela vai servir para mim, vai servir para você, vai servir para todo mundo que está precisando. Né? Nesse momento pode ter gente que estava querendo se matar
e muda a chave, né? Então, Paula, Sim. obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Vamos marcar outra com certeza. Pessoal, Vamos. quem não segue Ai, a vamos tirar Paula, uma foto, pessoal? Tira vai. uma foto com a gente aí. Isso, Tira uma pessoal, foto com a olha, ó, gente. marca a gente lá que eu vou combinar com a Paula, a gente vai preparar alguma coisa diferente para a próxima live para vocês. Tá E bom? vou fazer uma Marca a foto. gente lá. Faz um print. Eu print. 2, 3 e... Tique, pronto. Bom, Eu Paula, vou obrigado. postar as cartinhas em sequência ali no meu Stories, tá? Aí eu te marco, você compartilha ali também, para quem quiser vê-las mais de pertinho, fica à vontade, tá? Tá bom, Paula. Gratidão mais uma vez, boa noite e até loguinho. Bom final de semana, uma boa noite para você também. Boa noite, pessoal, e até mais. Boa noite!